Se colocar em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a palavra lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Diz assim comigo: glória ao Pai. Ih, que fraco. Glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Aleluias. Então, 2 Crônicas, capítulo 33. Para você que está em casa, você também pode pegar a sua Bíblia, pode estar acompanhando. Então, diz assim a palavra do Senhor. E tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões e de diante dos filhos de Israel. Agora eu quero que você vai aqui no capítulo 9. Diz assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Agora você vai aqui no versículo 10, que diz assim: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, e porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Então diz assim bem forte comigo: e reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluias. Grande Deus e soberano Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra é luz que ilumina os nossos caminhos. A tua palavra é alimento para nossa alma, Senhor. Pai querido, que nesta noite o Senhor venha me usar como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Pai querido, fala com cada um de nós aqui nesta noite, através da tua palavra, que é linda, ela é maravilhosa e ela é a verdade, Senhor. Deus maravilhoso, fala, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu sempre falo, toda vez quando tenho a palavra, né, para ministrar, que o nosso Deus, Ele tem sido bom, Ele tem guardado cada um de nós, Ele tem guardado a nossa casa, a nossa família. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós todos os dias. Ele tem dado livramento para nós, Ele tem nos ensinado, Ele tem dirigido as nossas vidas, Ele tem falado ao nosso coração aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus, Ele tem tido um carinho todo especial para com cada um de nós. Não só com aqueles que estão aqui na casa do Senhor, mas para aqueles que estão assistindo esse culto da sua casa e para toda a humanidade, né? Deus, Ele ama a todos, como foi cantado aqui no último louvor, que o Senhor, Ele nos ama de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer lá na cruz do Calvário, em favor da minha vida e da sua vida também. E aqui nesta passagem fala de um homem chamado Manassés. Manassés, ele era filho de Ezequias. E diz na palavra do Senhor que Manassés, ele começou a reinar quando ele tinha 12 anos
de idade. E diz que Manassés ele reinou por 55 anos. Manassés foi um dos reis que mais, assim, reinou. Ele reinou por um tempo, assim, por um período, assim, maior do que todos os reis daquele lugar. Ele foi o que mais reinou. Ele reinou por 55 anos. Só que Manassés, ele fez tudo ao contrário daquilo que o pai dele havia feito. Ezequias, ele tinha feito muitas coisas. Ele tinha tirado os ídolos da casa do Senhor. Muitas coisas Ezequias tinha feito. Mas Manassés, ele fez tudo ao contrário daquilo de bom que seu pai havia feito. Ele fez tudo ao contrário. E diz que ele reinou por 55 anos e ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez tudo aquilo ao contrário do que seu pai lhe havia ensinado. Ele fez tudo ao contrário do que ele tinha presenciado, daquilo que por um tempo assim grande o seu pai havia feito. Então ele fez tudo ao contrário. Diz na palavra do Senhor que ele queimou seus filhos como oferta no vale de Rimom. Ele adivinhava, ele fazia adivinhações, ele tratava com necromantes, com feiticeiros, e ele prosseguiu fazer tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que provocava a ira do Senhor. Porque eu quero dizer para você uma coisa: o nosso Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nosso Deus, ele não tem nada a ver com o pecado, ele não se agrada com o pecado. Na palavra do Senhor diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. E Manassés, ele estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de abominação, uma vida onde ele estava fazendo tudo aquilo para entristecer a Deus. E como se não bastasse, ele não fazia as coisas sozinho, mas ele levava o povo também a pecar. Olha que coisa triste. Ele levava o povo a errar, ele levava o povo a pecar, ele levava o povo a fazer as coisas que não agradavam a Deus. Ele fazia tudo aquilo para entristecer a Deus, e como se não bastasse, ele levava o povo também para fazer a mesma coisa, para entristecer a Deus, para fazer as coisas que não agradavam a Deus. Diz na palavra do Senhor, lá quando Deus falou para Salomão, que lá naquele lugar, naquela casa, né, era o lugar onde ele iria habitar para todo sempre, para que quando a gente precisasse, a gente pudesse estar lá para buscar ao Senhor. Diz que naquele lugar, na casa do Senhor, ele colocou ídolos, ele colocou tudo aquilo que não agradava os olhos do Senhor. E como se não bastasse, ele também levou o povo a fazer tudo aquilo de errado, tudo aquilo que entristecia a Deus. Mas você sabe que Deus, ele tem as suas maneiras de falar. Deus, ele fala ao nosso coração. Muitas vezes a gente fala assim: mas pastora, comigo Deus não fala, eu não tenho ouvido a voz de Deus. Se você pensar dessa forma, é porque você não deu a oportunidade de ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele fala assim. Deus, ele já falou com cada um de nós aqui desde o início do culto. Desde do primeiro salmo onde foi lido, desde o primeiro louvor onde foi cantado. O Senhor, né, se você der a oportunidade, desde o início, desde o momento quando você estava descendo essa rampa para você entrar aqui neste lugar, Deus já estava falando ao nosso coração, já estava falando ao meu coração, e eu creio que ao teu coração também, se você deu a oportunidade para Ele. E diz que o Senhor, ele falou a Manassés e ao seu povo, mas diz na palavra do Senhor que porém eles não deram ouvido.
Deus falou de uma certa forma, porque Deus, Deus quando Ele fala algo que muitas vezes a gente acha que é ruim, que pega no nosso pé, não, Deus, Ele faz tudo. Ó, o pai, quando ele corrige um filho, ele não corrige para o mal do filho, ele corrige, por quê? Porque ele quer o bem. Ele faz aquilo que é para proteger o filho, para ensinar o filho aquilo que é certo, aquilo que é bom. E o nosso Deus, Ele é a mesma coisa. Deus, Ele ama a todos igualmente. E Deus, quando Ele quer nos ensinar, ou seja com uma palavra de amor, ou seja com uma palavra mais dura, Deus, Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós, triamos o caminho certo, se é essa a palavra. E aí diz na palavra do Senhor que Deus falou com Manassés e com aquele povo, mas eles não deram ouvido, eles continuaram no pecado, continuaram fazendo aquilo que desagradava aos olhos de Deus. Mas você sabe que o pecado, ele traz consequência para a nossa vida. Quando você peca, quando você não se arrepende, quando você faz e faz e faz, e você acha que o pecado é bom, e que o pecado não tem nada a ver, que Deus é bom, Ele perdoa. Deus é bom, Ele perdoa. Mas para que Deus possa ouvir a sua oração e o seu clamor, você precisa se arrepender dos seus atos. E diz na palavra do Senhor, então, que Deus, eu creio que Deus, irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele dá oportunidades para nós todos os dias. Ele dá oportunidade para mim, Ele dá oportunidade para você. Ele dá oportunidade para nós todos os dias. E diz na palavra do Senhor que Deus, eu creio que Ele tem sempre uma estratégia para a nossa vida. Muitos de nós viemos para a igreja no amor, mas muitos de nós viemos para a igreja na dor. Muitos de nós viemos na igreja com alegria no nosso coração, aqueles que já nasceram no berço evangélico, mas muitos chegaram aqui até este lugar, no fundo do poço, onde as pessoas olhavam para você e falavam, isso aí não tem mais jeito. Mas o nosso Deus, a graça dEle, a misericórdia dEle, nos alcançou. Assim também como Deus, eu creio que Deus olhou para Manassés, e por esse período de tempo que ele reinou, por 55 anos, Deus já estava dando para ele uma oportunidade de mudança. E Deus, Ele tem dado para a nossa vida uma oportunidade todos os dias de mudança. Todos os dias nós temos que nascer de novo. Todos os dias nós temos algo na nossa vida que precisa ser mudado e precisa ser transformado. E diz na palavra do Senhor, então, que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos. Ele foi preso com ganchos, amarraram com cadeias e levaram ele para Babilônia. Então ele estava ali agora num momento difícil da sua vida, onde ele sabia que ele não podia fazer nada. Mas ele, com tudo que ele aprendeu com o seu pai, tinha algo que ele sabia. E diz que ele estava angustiado, porque ele estava num momento difícil. Diz que ele suplicou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Ele se colocou diante da presença do Senhor. E quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, quando nós nos humilhamos, quando nós colocamos o nosso coração, a nossa vida diante da presença do Senhor, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós abrimos os nossos olhos e olhamos para o alto, para o céu, da onde vem tudo aquilo que precisamos
do Senhor. E quando nós nos colocamos diante dele, em oração, o Senhor, ele nos ouve, aleluias. Seja no momento bom, seja no momento de dor, seja no momento de agradecimento, seja no momento de arrependimento, quando você abre a sua boca e quando você fala com Deus, ele te ouve, porque o nosso Deus, ele é presente em todos os momentos. E diz então que ele, angustiado que ele estava, diz que ele suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. E diz que ele fez oração, e a oração ali ela se tornou favorável aos olhos do Senhor. E diz que Deus, ele atendeu aquela súplica de Manassés, porque ele se colocou diante da presença do Senhor, assim, ele se humilhou diante da presença do Senhor. Ele sabia que naquele momento ele precisava mesmo, era do Senhor, e ele reconheceu todo o erro que ele havia feito. E diz então que ele se humilhou perante o Deus de seus pais, e diz que fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu a sua súplica, e o fez voltar para Jerusalém, e ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluias. Ele reconheceu que o Senhor era Deus. Ele reconheceu que não tinha ninguém, que não tinha nada que se comparava com o Deus de seus pais, com um Deus todo-poderoso. E eu quero dizer para você nesta noite, que não tem nada que se compare ao nosso Deus. E eu sei que cada um de nós, quando nós viemos para a casa do Senhor, talvez um dia nós chegamos aqui, assim como estava Manassés, quando se colocou diante da presença do Senhor, se humilhou e fez a oração. E aí então, ele voltou então ali para Jerusalém e reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Talvez um dia quando nós chegamos até a casa do Senhor, talvez nós chegamos cheio de pecado, assim, todo enlamado de pecado, e um dia nós oramos, um dia nós nos colocamos diante da presença do Senhor, um dia nós pedimos perdão para o Senhor dos nossos pecados, das nossas iniquidades, de tudo aquilo que nos afastava do Senhor, e o Senhor então, ele nos abençoou, e hoje nós podemos reconhecer que o Senhor, ele é Deus. Aleluias, o Senhor é Deus, não tem nada que se compare com esse Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso, esse Deus, ele é forte, esse Deus é aquele que derramou o sangue do Filho dele lá na cruz do Calvário, em favor dos nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado. Na palavra do Senhor diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho em favor do pecado de cada um de nós. E não tem nada que se compare a esse Deus. E para o pecado não tem remédio. O pecado, quando você peca, você não vai lá na farmácia, não vai lá no médico e fala assim: olha, eu quero um remédio para curar esse pecado. Não. A única coisa que te limpa, que te lava do pecado, é você reconhecer que só o Senhor é Deus, e reconhecer que o que te limpa e o que te lava é o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Aleluias. Diz assim comigo: hoje, mais forte, hoje eu reconheço que só o Senhor é Deus, e que não tem nada que se compare com esse Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que pode todas as coisas,
Ele é aquele que me ouve quando eu clamo por Ele. Ele é aquele que me atende. Ele é aquele que me ajuda. Ele é aquele que dá tudo aquilo que eu preciso para mim e para você. Amém? Você crê que esse Deus é poderoso? Você crê? Você crê que Ele é aquele que perdoa pecado? Diz na palavra do Senhor que Deus, Ele é aquele que sara todas as nossas doenças e que perdoa todos os nossos pecados. Quando nós nos colocamos diante da presença dEle. Mas quando nós nos humilhamos de coração, irmãos, não pode ser da boca para fora, não. Falar, Senhor, olha, me perdoa pelos meus atos, me perdoa por aquilo que eu fiz hoje, me perdoa. Confessar é você confessar realmente com o seu coração arrependido. Quando você faz isso, o Senhor, Ele libera o seu perdão sobre a nossa vida e Ele faz com que nós tenhamos uma vida mudada e restaurada na presença do Senhor. Amém? Que você possa ficar com essa palavra nesta noite. Que nós temos um Deus que tudo pode. Talvez você pode pensar assim, mas pastor, eu já fiz tanta coisa terrível. Não importa aquilo que você fez. O que importa é que o Senhor, Ele está aqui e Ele está pronto para perdoar a cada um de nós. Amém, irmãos? Então, e mesmo aquela pessoa que você tem lá na sua casa. Talvez você pense assim, mas essa pessoa, olha, ela não tem jeito, ela faz tudo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho falado, eu tenho mostrado, mas de nada tem adiantado. Ela está indo de cada dia pior, cada dia é pior. Cada dia ela se afunda mais no lamaçal do pecado. Se você está orando, se você está colocando diante da presença do Senhor, essa pessoa, você pode ter certeza que um dia, e não está longe, não está bem perto, do Senhor pegar ela de uma forma, assim como fez com Manassés. E essa pessoa, ela vai reconhecer e vai falar junto com você que só o Senhor é Deus. Aleluias. Só o Senhor é Deus. A graça do Senhor nos alcançou, porque só o Senhor é Deus. O amor de Deus nos alcançou, porque só o Senhor é Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor na nossa vida, porque só o Senhor é Deus. Força para aquele que está fraco, o Senhor tem dado muito. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Só Ele que pode fazer essas coisas que muitas vezes nós não podemos, mas o Senhor pode. O Senhor, Ele trabalha na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que as pessoas fazem, membros da nossa família, que fazem aquilo que a gente quer. Mas aquilo que você precisa fazer é só orar e buscar. E colocar aquela pessoa diante da presença do Senhor. Porque quem vai fazer a obra não é você. Você só vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Você vai estar orando. Você vai estar intercedendo por aquela pessoa. Mas quem vai fazer uma obra naquela vida, para que aquela vida reconheça que só o Senhor é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra no nosso coração e na nossa vida e na vida daquela pessoa que você tem orado e tem buscado todos os dias. Continue orando, continue se colocando diante da presença do Senhor e o Senhor fará grandes coisas na sua vida, na sua casa e em meio à sua família. Amém? Vamos aplaudir ao Rei da Glória? Aleluias! Só o Senhor é Deus. Não tem nada, 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 nada que se compare ao Todo-Poderoso, que se compare ao nosso Deus. Aleluias, aleluias.